Bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou Rodrigo Gonçalves, cardiologista, e é um prazer enorme estar aqui com você. Hoje estou sem minha co-host aqui, a Desirê, que está em casa, está lá cuidando do Gabriel, mas vai ser um prazer aqui ter uma conversa muito legal com a Isabela Laba. Ela é Head Medical da indústria farmacêutica, é endocrinologista também. Prazer estar aqui contigo, a gente vai ter um papo bem legal sobre a área médica e da farma. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado por estar aqui nos assistindo. Antes de começar, eu queria só pedir aos colegas de casa, se gostarem do nosso episódio, por favor, curtam aí o episódio. Se puderem se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário aqui e compartilhe esse episódio com os colegas. A gente vai trazer com certeza informação que vai acabar ajudando os colegas aí na caminhada de atender as indústrias farmacêuticas. Isabela, começando, eu queria saber por que você escolheu a indústria farmacêutica? Você era endócrino, estava lá atendendo e que momento virou a chavinha, fui trabalhar na indústria? Sempre essa pergunta surge, né, porque quando a gente estuda medicina, parece que o único foco que a gente vai ter é atender direto o paciente. E aí todo mundo pergunta: "Nossa, mas por que você mudou? O que mudou na sua vida?". E na verdade foi um caminho muito natural. Quando eu fazia endocrinologia, eu trabalhava como médica assistente de uma endocrinologista super renomada no Rio, e ela é ainda speaker da indústria farmacêutica, envolvida em vários projetos, e ela sempre me levava para participar das aulas dela, nos congressos, e eu fui conhecendo um pouco mais, do mundo da indústria farmacêutica, conhecendo, outros speakers, participando das aulas, dos eventos, e foi Chegou a participar natural. de pesquisa científica, essas De coisas? pesquisa não, foi mais de, Parte de divulgação evento, a mesmo, parte evento. de educação médica, né, e conhecendo outros médicos também que estavam envolvidos, e foi quando, né, a minha professora na época falou: "Poxa, por que você de repente não busca, você tem todo o perfil de educação, de tudo, você busca de repente uma vaga na indústria farmacêutica, como MSL". Eu morava no Rio na época ainda, e era uma posição, né, que MSL pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, no nosso caso. E aí, eu me candidatei para uma vaga que eu vi no LinkedIn, eu não sabia o que era ser MSL, eu não tinha contato direto com nenhum MSL, mas Era eu a acho que eu vaga fui que tinha na escolhida, indústria, fez sentido. me candidatei, fui chamada para o processo, fui lá super nervosa, tremia na hora de apresentar o case lá do dia, e por algum motivo me escolheram. E foi assim, foi muito natural, não foi uma coisa que eu planejei, que eu me dediquei, que eu me preparei, que hoje eu acho que é uma coisa, né, a área médica ganhou muito mais espaço, muito mais, opções de posições dentro da área médica e existem cursos preparatórios, todo um caminho que você pode seguir para se preparar antes de participar, inclusive, de processos seletivos, mas isso já faz um pouco mais de 8 anos, então na época ainda era um pouco mais restrito, né. E aí eu acho que eu fui escolhida, assim, não fui eu que escolhi, eh, entrar na indústria. Então e aí foi indo naturalmente, e hoje não me vejo fazendo outra coisa que não seja estar dentro da área médica da indústria. E me conta uma coisa, hoje na indústria você comentou, e eu tenho conversado com alguns outros colegas que têm notado que nos últimos anos, me parece que isso acelerou nos últimos 5 anos, da área médica ter tomado um papel mais preponderante na indústria, um papel mais objetivo de área médica. Antes era muito suporte, né? Você tem visto isso também, Exatamente, não? isso completamente, assim, eu sou, acho que felizarda, porque na casa que eu entrei, né, na indústria que eu entrei, esse trabalho entre área médica e comercial, né, que a gente chama de marketing, forças de vendas, sempre foi muito, conjunto, em conjunto, né, cross-functional, que a gente chama dentro da indústria. E a gente ganhou prêmios, inclusive globais, por conta desse trabalho que desde então a gente já fazia de forma muito colaborativa. E, inclusive, quando eu mudei de indústria, eu senti um pouco essa diferença, a área médica ainda um pouco mais de suporte, mas foi inclusive o papel que eu fui chamada, para assumir essa posição na nova casa que eu tô, que trazer essa cultura de trabalho mais cross-functional da área médica, ter mais protagonismo, ter mais voz, ter mais proatividade e não se colocar para baixo, não se sentir como área de suporte, mas realmente ser ali um papel fundamental na elaboração da estratégia, do plano tático e realmente
o MSL, ele tá muito no campo, né, ouvindo muito desde o líder de opinião, ao médico que faz pesquisa, ao médico que está totalmente na assistência. Então os insights que esse time consegue trazer são muito, muito importantes para a estratégia. Então acho que, né, na minha visão, a área médica ela é realmente protagonista dentro da indústria e cada vez mais, né. E aí pensando nisso, provavelmente tem indústria ainda que a área médica ainda é mais suporte. Eu conheço até algumas indústrias que não têm médicos, os médicos são consultores, não são funcionários direto da casa. E aí, qual dica que você tem para o colega que está chegando lá como, sei lá, gerente médico, diretor médico, numa indústria que vê a área médica um pouco, não acho que o termo é marginalizado, mas algo mais apartado. 2 coisas que eu acho que vale saber. Qual dica que você dá para ele de, assim, qual que é a vantagem de trazer essa área médica para perto? E para o colega da área médica como fazer isso? Como se aproximar do negócio? Uhum. Eh, Acho que assim, até trazendo um aprendizado, né, acho que toda mudança ela é, além de muito bem-vinda, ela pode gerar um medo de quem já está ali na empresa. Então acho que o primeiro cuidado que se deve ter é não sair querendo mudar tudo na primeira semana, isso foi um aprendizado meu. Eu entrei numa função nova e via que tinha várias coisas que poderiam ser Quer fazer tudo, quer mudar diferentes e tudo. que, né, Médico que eu tem um tinha pouco desse perfil, experiência. né, a gente vai menos processo, mais vou É. botar a mão na massa. E aí eu falava: "Não, tenho que mudar, porque no mês que vem já tem que estar diferente, já tem que estar melhor, já tem que estar mais rápido, mais ágil". E, sim, o que eu aprendi foi, né, ouvindo feedback, resistência de um lado, do outro. Vamos mudar, mas vamos mudar devagar, né. Então eu acho que nessa pergunta que você fez, né, alguém que é da área médica e quer trazer mais esse protagonismo, mais a voz do time médico, é primeiro de tudo ir devagar e o segundo, ver onde você pode contribuir, né, ouvir muito as outras áreas, principalmente o marketing, que a área médica trabalha muito em parceria, e ver os pontos que você pode trazer para sugerir uma mudança na estratégia ou na execução mesmo dos eventos, tudo que a área médica acaba contribuindo muito. E eu acho que, principalmente, como eu falei antes, a riqueza que a gente traz de informações do campo, né, então, ter um focal point, por exemplo, dos MSLs para conversar com o time do marketing e trazer a visão que às vezes o marketing não tem, levar o marketing para acompanhar, algumas atividades que a área médica faz, e fazer com que, né, as outras áreas entendam melhor o papel da área médica e como eles podem, ser envolvidos para contribuir cada vez mais. Mas eu acho E a que dica para o pessoal das outras áreas, então, é um pouco de saber que ele tem uma fonte de informação confiável dentro de casa, que tem acesso mais rápido ao outro colega médico, né, sabe, até um pouco do jeito de pensar do outro colega, né, porque é exatamente. da área. E às vezes como um MSL, né, o gerente médico, ele pode aprofundar um pouco mais ali na prática, no dia a dia do médico, do que a área, né, de vendas. Acho que outras informações complementares ao que o time de vendas já está acostumado a trazer, elas são sempre muito ricas e úteis, né, para a estratégia do produto. Legal. E Isabela, a gente estava conversando um pouco antes de começar, o nosso episódio. Você hoje trabalha numa grande multinacional que tem uma força de mercado grande e que recentemente deu uma reestruturada na forma de trabalhar, né? Você até comentou, a gente não mudou, sei lá, budget, a gente não mudou equipe, mas mudou muito a forma de trabalhar, né? O que você tem para nos dizer? Como é que tá os desafios de ter mudado sem ter mudado? É super legal viver essa experiência, sabe, Rodrigo, porque a gente está aprendendo muito no dia a dia mesmo, né, porque o planejamento é uma coisa, a execução de uma nova forma de trabalho é outra, então surgem problemas que a gente não imaginava, que os próprios diretores não imaginavam, RH, e a gente está aprendendo ali no errando e aprendendo, fazendo de novo, e está tudo bem dessa forma. Mas eu acho que essa nova forma de trabalho, ela é muito voltada para ouvir o nosso cliente, né, então como que a gente ouve o que o médico precisa para quê? Chegar no objetivo final, que é tratar cada vez melhor os pacientes que ele tem ali na frente. Então, ouvir o nosso cliente, entender o que ele precisa, e aí a gente está dando muito mais autonomia para os times que executam a estratégia do produto, que no caso é o gerente de produto e o gerente médico, e as áreas de suporte, que a gente chama, né, de digital, governança, compliance, jurídico, e também dando muita autonomia com responsabilidade também, com
os objetivos muito guiados e claros para todo o time, que é, por exemplo, o MSL sentar com o CT da região e com o gerente distrital e definir qual é o melhor plano para aquela região. Então, se eu chego no Rio de Janeiro, eu vou conversar com esse time de campo e eles vão entender qual é o congresso que é mais importante, quais são os médicos que são prioritários ali para envolver como speaker, quais são os eventos e o que, que eu vou falar em cada evento para cada perfil de médico ou para cada especialidade médica. Então, está sendo um trabalho muito diferente, porque não existe mais um Um guidance do que negócio que cada um vem de tem um que fazer. centro. Mas você sabe que na minha cabeça isso parece ser bem mais inteligente, porque assim, você pega um escritório de uma nacional, de uma farma grande, muitos estão aqui em São Paulo. Então você, Isabela, aqui de São Paulo, vai definir lá no Ceará quem que é o speaker, Exatamente. É quantos exatamente eventos, isso. como é que eu faço, é num restaurante ou é no hotel, fica um negócio meio maluco, né? Exatamente. E a gente vê que, né, no mundo corporativo isso acontece muito. Ah, tem 5 eventos desse formato, 10 do outro, você tem que executar tudo dentro daquele prazo. E as coisas não são assim, né? Tem um médico que, sei lá, naquela região tem um congresso que vai influenciar muito o mês inteiro, então não vale a pena fazer um evento, ou fazer um evento com a sociedade grande é mais importante do que fazer 5 eventos pequenos no restaurante. Então, a gente está trabalhando agora, começando bem recentemente, esse planejamento muito mais na micro-região, né? Claro que existe, como eu falei, tem o Diretrizes e tudo objetivo, a mais, claro. diretriz, a estratégia, a narrativa do produto que é Sim. muito importante, mas a execução ela pode ser customizada baseada na necessidade daquele time, ouvindo os clientes, né, os médicos, sistema de saúde, todo o ambiente ali que o time trabalha. E aí eu imagino que para o CT lá, né, para o consultor, para o sujeito que está no campo MSL, é, ele ter mais autonomia, ele vai entregar algo mais customizado para o médico, e eu imagino que até estreita laços, ele consegue entregar melhor a mensagem, porque ele conhece a realidade local, mas ao mesmo tempo ele tem que estar mais capacitado. Já tem sentido isso? Com certeza. Então, a gente já trabalhava um pouco nesse formato, um pouco não, até bastante nesse formato de, dentro da própria área médica, a gente não ter um guidance, o gerente médico ou o head criou ali a estratégia ou o plano tático do produto e os MSLs só executavam. Então, a gente já trabalhava nesse formato de todo início de ano, sabendo qual era o direcionamento do produto, onde a gente tinha que, como, né, área terapêutica chegar, nós sentávamos como área médica e todo mundo opinava, o MSL Legal, falava: porque "Ah, você esse já começou a formato". capacitar ele para isso, né? Exato, para ele Legal. poder ter esse pensamento mais estratégico do que funciona, não funciona, o momento do produto, tem momento do produto que a gente precisa trabalhar, como a gente estava conversando, o diagnóstico, em outro mais caso clínico, em outro mais guideline, em outro mais aula cheia de informação, né. Então a gente já trabalhava nisso para que o MSL pudesse entender, fazer um plano mesmo, e não só executar um plano. Então isso é super importante, e aí eu acho que não é só a visão estratégica que ele precisa ter, né, e responsabilidade, mas, eu acho que o mais importante disso é ele se sentir parte, porque ele não está só executando um plano que veio do Sim, de céu, cima para baixo. mas ele se sente parte. Quando ele opinou, ele construiu o É o case meu plano, junto né? é o plano dele, cada um se Nossa. sente parte e se sente responsável em fazer aquilo dar certo, porque eu sinto que quando a pessoa não está envolvida, tanto Fica faz meio. chegar lá no Não. objetivo ou não, ela só Sim, está executando, né. sim. Mas quando todo mundo participa e tem essa cocriação, é responsabilidade de todo mundo chegar no objetivo final. Eu imagino, assim, você estava me contando que isso é recente, tem alguns meses aí que vocês viraram essa chave. Mas eu imagino que a longo prazo existe até um ganho de facilitação de substituição da equipe. Então, quando você tirar férias, como as pessoas já estão acostumadas a gerir mais o processo e não só receber ordem, você consegue ter gente no seu lugar mais fácil. Se alguém algum dia do time tiver que ser substituído, foi trabalhar em outra empresa, se aposentou, você consegue, e até para a pessoa, ele consegue ser promovido mais fácil, porque ele já faz um papel mais Exato. cross na empresa, né? É, e, o time aprende a lidar com conflitos, resolver problemas, né, é muito mais fácil, porque essa autonomia do dia a dia exige que ele seja realmente muito autônomo
para decidir se o evento X ou Y são melhores, ou se o médico teve um problema de saúde e não conseguiu dar aula, ou ele vai dar aula, ou ele vai contratar outro no mesmo dia. Então, ele não vai ter ninguém ali para levantar a mão e chamar para resolver o problema junto com ele. Ele vai ter que, claro, ele vai ter um coaching, uma opinião, uma ajuda, mas ele também vai ter que aprender a lidar com problemas no dia a dia, né? E fora que, tendo menos layers também, todo o time MSL, por exemplo, que eu trabalho, eles têm projetos além de visitar o médico e de fazer eventos, que são as atividades mais corriqueiras que a gente vê na indústria farmacêutica. Então, a gente tem projetos com Omnichannel, com MSL E não virtual. tem mais um time só responsável por Não isso, por tem. análise. Ah, legal. Mesmo que tenha um time de digital na empresa, eu vou ter um MSL que é um focal point que vai trabalhar junto para saber qual é a melhor linguagem, o que o médico tem mais dúvida e que eu vou incluir no meu material. Então, todo projeto tem um MSL envolvido. E faz sentido, porque ele está lá no campo, né? Ele está ouvindo esse Exato, não só para feedback. trazer, mas se sentir parte, né, como a gente estava falando, e também para levar os aprendizados para os outros colegas do time. E aí, para algum colega que está lá numa empresa, vai, vou chamar de mais tradicional, com 7 layers, tem lá um tanto de gente que ele tem que reportar. E ele está num processo de transição, está indo para uma outra empresa que ele está vendo que vai trabalhar quase que no one boss ali. O que que você acha que ele tem que fazer para se capacitar? Como se preparar para isso, para essa mudança? É É difícil, né, Rodrigo, porque é muita mudança e às vezes em pouco tempo. Mas eu vejo que, acho que principalmente como a gente estava falando, se envolver em atividades que não sejam só o seu job description, que é visitar médico e fazer evento, que geralmente é o mais tradicional, né? Então buscar, assim, para mim, trabalhar na indústria farmacêutica é fazer um MBA, porque você aprende de tudo um pouco. Você aprende gestão, né? E para mim, a gestão não é só mandar, é você liderar por influência, né? Então você não precisa estar numa posição de liderança para liderar. Então eu acho que Você dá uma ideia, convence pessoas e todo mundo vai, sendo exato. você Quais são os líder ou não, argumentos que é eu tenho que isso. usar, né, quais são os melhorias que eu vou trazer, então acho que esse olhar de você liderar por influência, isso é muito importante, então, eu colocaria como um ponto-chave. A comunicação, né, comunicação clara, assertiva, você conseguir trazer, diferentes formas de se comunicar dependendo do público que você vai estar abordando naquele momento, ouvir o cliente, né, que a gente estava falando, acho que é um ponto fundamental, porque se você só sair falando para o médico que você está visitando, ou para o marketing que você está conversando, ou com o seu colega da força de vendas, ele não está nem te ouvindo. Sim. Você está falando com a parede. Primeiro você tem que perguntar, entender o que aquela pessoa precisa, e Tem que aí sim, efetivamente fazer uma escutativa, mão né? escutativa, né? E aí assim você endereçar o que a pessoa precisa ouvir. E eu acho que a capacidade de se adaptar, né, porque mudanças vão a única certeza que E a que gente mudança vai tem ocorrer. é que mudança É. vai ocorrer. E o quanto que a gente está aberta para receber essas mudanças. A gente às vezes está em períodos pessoais mais difíceis, né, ou a gente acabou de mudar e tem que mudar de novo, mas eu acho que essa abertura, não ter tanta resistência, entender que às vezes é difícil no início, mas a gente vai encontrando o caminho dentro daquela mudança onde a gente vai se destacar. Legal. Sabe o que é interessante na tua fala? Você comentou aí de como é uma pessoa mudando de uma empresa mais tradicional para uma empresa que é mais transversal essa decisão. E eu acredito em tudo que você falou, acho que tem muito sentido na tua fala. Mas na minha cabeça, o que eu estava me martelando aqui enquanto você falava é muito parecido com a leitura que eu tenho da mudança que todos nós temos que ter hoje por causa da inteligência artificial. Se a gente não tiver essa flexibilidade, não souber comunicar, não tiver uma escuta ativa, não tiver todos esses passos que você comentou, conseguir ter esse poder de liderar, de convencer, você vai ser substituído pelo ChatGPT. Porque fazer a rotina, o dia a dia, ele faz isso muito melhor do que a gente, porque ele não cansa 24/7, é rápido e com menos chance É de alguns direto no errinhos, que você é direto. precisa, né. Então eu acho que todos os profissionais de todas as áreas, aí na sua indústria, a gente vai
precisar, se a gente quer Se manter reinventar, né. relevância, se É. reinventar. Porque pode ser que daqui a pouco o teu cargo, o meu cargo não exista mais, porque é isso, a gente vai E o que a gente vai falou, a mudando. única certeza que a gente sabe é a mudança, vai É isso, mudar, é né. E isso, como que a gente vai se é isso. adaptando a essa E a mudança? gente está no inicinho dessa curva, né, então cada vez vai ser mais rápido e provavelmente que seja isso mesmo, a gente tem que se adaptar, tem que se adaptar. E saber usar essas coisas para virar ferramenta sua e não E se achar que é complementar, não contra. ficar com É medo, isso, né, criar resistência, "Não, não quero falar saber de IA porque vai tomar meu trabalho", não, é como que eu vou me reinventar e a IA vai complementar o que eu é faço, isso, para eu é ser isso. ainda melhor. Que aí vai me sobrar tempo livre para fazer outras coisas. Eh, eu, eu tenho um irmão que trabalha na indústria farmacêutica e tá fora do país, e nas conversas todas que eu tive com ele, o jeito que ele me conta da forma de trabalho lá é muito mais parecido com esse trabalho mais transversal. As pessoas têm mais autonomia, mais responsabilidade também, obviamente. Então, e eu acho que faz muito mais sentido, principalmente pensando num país grande igual o nosso. E aí, na tua experiência lá na tua empresa, você me falou que isso já começou a ser implementado em alguns outros países, alguns países grandes e tudo mais. Como é que o pessoal tem visto esse movimento? Tem sido legal, não? Como é que tá? Sim, tem sido, super legal, né, participar disso, principalmente porque alguns poucos países começaram um pouco antes da gente, né, então nós podemos já começar aqui no Brasil com alguns aprendizados que deram certo e que deram errado, eh, no mundo, né. Eu acho que o Brasil se apoiou muito no México, que foi um país da América Latina e tem uma cultura mais parecida com a nossa. E aí eu posso trazer, alguns cases, assim, né, de coisas que a gente já aproveitou. E quando a gente fala de autonomia, tem menos hierarquia, não tem um gerente MSL, né, todos os MSLs reportam direto para o head, os GDs têm um time muito maior de representantes ou CTs que a gente chama, então ele também tem que ter muito mais autonomia, mas essa autonomia não quer dizer que cada um vai sair fazendo o que acha que é certo ou que é Sim, é errado. uma empresa única, né? Exato. É. Ou que vai sair gastando quanto acha que tem que gastar. Não, isso a gente teve até que reforçar em algumas comunicações que autonomia não quer dizer sair fazendo o que está na cabeça de cada um. Precisa ter um guidance, precisa saber o objetivo, precisa ter limite, precisa ter regras para não ter essa bagunça. Então, assim, a autonomia ela não pode ser interpretada de forma errada. Então, não, não vou mais nem falar mais com o meu chefe o que está acontecendo ou envolver meu chefe, na estratégia, porque eu que mando. Não, não pode ser assim, porque depois a empresa vai ser cobrada. Sim, sim. Mesmo que é uma empresa única e as pessoas se conversam. Então eu saio daqui de São Paulo e falo, poxa, eu fui num, sei lá, num evento que foi super legal, não sei o quê, não sei o quê. Aí converso com um colega que veio da Paraíba, a gente se encontrou no Congresso Brasileiro. E ele, cara, Exatamente. não, mas lá o meu é um negócio quadrado, com uma É, aulinha assim. Então. é. E até Então para trazer as boas práticas, né? Às vezes eu exatamente. pensei num negócio que seria super legal e vale Exatamente. compartilhar, né? E mudar, e tá Sim, tudo bem mudar, né. Mas eu acho que o principal ponto foi esse, tipo, autonomia não quer dizer que cada um vai sabendo sair fazendo o que quiser, porque a gente é uma indústria farmacêutica, a gente precisa ter lá o objetivo final do ano que é, né, o objetivo da companhia. E se cada um sair falando de uma coisa, fazendo de um jeito, não vai funcionar. A mesma coisa eu trago pra área médica, né. Cada MSL vai decidir ali junto com o seu time de campo o evento que vai fazer, a sociedade que vai apoiar, o médico que vai ser o speaker, mas a narrativa do produto ela tem que ser única, né. Eu não posso ter um MSL falando do produto de um jeito e no outra cidade falando de outro. Então, tudo tem que ser muito bem, como você falou, treinado, né. Talvez a comunicação ela tenha que ser muito maior, e melhor do que num time que só executa, né. O treinamento tem que ser muito certinho, a estratégia tem que estar muito clara, o objetivo final tem que estar muito claro. Então, isso tudo foram aprendizados que a gente já foi trazendo. e aí é bem isso, né, a pessoa lá na ponta ela tem que fazer as adaptações para o dia a dia, para ficar mais aderente ali com a cultura local, mas tem uma regra geral, tem uma diretriz geral, tem um objetivo Por isso a geral, né. responsabilidade, Sim, né, de sim, seguir ali conforme as premissas. sim. E, Isa, me conta uma coisa, eu conheço a trajetória há um tempo, a gente já fez projetos juntos, eh,
e eu sei que você sempre teve um viés, até mesmo que a área médica tem isso, muito voltado, você comentou aí, de educação médica, de mostrar lá para o médico, sei lá, toda vez que você se envolveu num lançamento de medicação ou de uma nova indicação, veio junto a responsabilidade de treinar as pessoas a reconhecer uma doença, a como adotar um protocolo de tratamento. Como é que você tem visto isso hoje em termos de ferramenta, em tempo que o médico se dedica? Você acha que alguém ainda faz um preceptorship, ele quer coisa rápida, tem que ser meio os dois? O que que você tem visto aí? Tendências. Esse ponto é muito interessante, é o que a gente mais trabalha dentro da indústria farmacêutica, né, Rodrigo, porque é, mais uma vez, voltando lá atrás, ouvir o nosso cliente. E vai ter o médico que ele vai querer se educar participando de um preceptorship super tradicional, com o speaker, né, professor da universidade. Tem o médico que não quer perder um dia de consultório do final de semana, que ele quer só pílulas rápidas no WhatsApp dele, né, que não é nem no e-mail, no WhatsApp. Tem o médico que já quer se aprofundar um pouco mais, então que ele gosta de um material mais resumido, mas que desse material ele possa Ele consiga ter as aprofundar fontes as para fontes aprofundar. para ler o Legal. artigo na íntegra, né. Então a gente fez até uma pesquisa recentemente para entender o que os médicos mais gostam, assim. Eu até posso compartilhar com vocês que, o que a gente mais recebeu de informação foram encontros em pequenos grupos, no café da manhã, no almoço, no jantar, aí vai depender muito da rotina de cada médico, né, para discutir a prática clínica. Então alguém traz um caso, ou um guideline para discutir, mas eles gostam de pequenos grupos onde todos possam conversar entre eles e não uma aula tão expositiva como a gente tinha mais tradicionalmente no passado, né. E acho que a gente também tem que entender a realidade do nosso país. Tem médicos que podem se reunir à noite num, né, num restaurante, tem médico que não vai conseguir, tem médico que mora num, né, a gente está falando de Manaus, de norte, nordeste, nordeste a gente sabe que tem todo o acesso, mas no norte já não é tão fácil, então a gente tem que se adaptar à realidade. E aí eu acho que a empresa ela tem que estar aberta a chegar em todo esse Sim. público. E mesmo porque, na minha cabeça, e pensando como um médico, faz muito mais sentido, porque não estou desvalorizando uma boa aula, não. Acho que a gente tem alguns grandes speakers, grandes professores que dão aulas que abrem sua cabeça e falam, nossa, que negócio legal, não tinha pensado nisso. E aí você vai precisar de, sei lá, não são tantos, então você vai pôr uma sala de aula com 400, 500 pessoas para uma aula. Mas isso é um momento específico. Agora, normalmente, é muito mais rápido e mais profundo eu ler um artigo do que ir numa aula, se for uma aula só para repetir o artigo. Eu leio o artigo. E aí, essa estratégia de eu estar junto ali com 5, 6 pessoas em que você vai me mostrar, ó, na minha prática o que eu faço, eu acho que isso é realmente enriquecedor. Mas ao mesmo tempo é caro, então no fundo tem que ter esse hibridismo, né, mais Tem de que uma ter um forma, mix, né. tem que ter um mix mesmo. E o que, né, a gente trabalhei em alguns lançamentos já de medicamentos, e esse trabalho começa muito antes do produto chegar no mercado, né, porque a gente precisa entender qual é o gap que existe naquela doença ou naquele tratamento. Legal, é É entender o diagnóstico, diagnóstico, legal. é o exame que não é de fácil acesso, é o guideline que não está atualizado e não vai representar o que a gente precisa na prática, né. Então isso tudo a gente já tem que identificar antes, muito antes do produto chegar, porque a gente precisa educar os médicos nesse intervalo aí de um ano e meio antes do produto chegar, no gap que a gente encontrou, né. E aí a gente diz que nesse período, até essas aulas mais expositivas, elas são mais importantes, porque eu ainda não vou ter a prática do produto, né, o É paciente isso, não você vai não estar muito consegue me dar claro informação de como é que você ainda. usa, você nunca usou, É, né. mas a gente consegue ter todo o processo de educação do Legal. médico para Falar de identificar melhor o fisiopatologia, falar da paciente, doença, falar de o mecanismo de diagnóstico. ação, né, do Legal, produto. legal. Então vai muito do momento do produto também, né. E aí quando começa a entrar no mercado, discutir mais a prática clínica, trazer casos clínicos, vai também trazendo essa influência de algum médico que já usa, o outro que ainda não teve tanta prática, mas incentiva o outro a testar num ou outro perfil de paciente, isso vai ajudando também a criar mais experiência com o produto. E para fazer esses eventos menores, vocês trabalham com segmentação de audiência ou vocês chamam lá,
meio por região, aleatório? Como é que você faz Não, isso? existe uma segmentação, bem impor e é muito importante, né, principalmente no que a gente estava falando, a gente precisa entender o que que o médico tem dificuldade, a rotina dele, o tipo de paciente que ele tem, para poder endereçar a mensagem que ele precisa. Então, até esse grupo pequeno é interessante, porque eu consigo endereçar o que aquele grupo precisa. Se eu tenho 30, 40 pessoas na sala, fica muito mais difícil de entrar num ponto mais específico, acaba sendo uma aula mais É melhor pegar pessoas com no mesmo momento, mesma necessidades necessidade. parecidas, Legal, né. legal. É. E em relação a speaker, seria super legal, você tem aqui o speaker doutor, sei lá, doutor fulano que está aqui na USP para levá-lo país afora, porque ele é um speaker que fala bem, conhece a doença, que tem casuística, mas nem sempre é possível. Como é que você vê aí trabalhar com um speaker local, com alguém que cientificamente não tem uma carreira tão acadêmica, mas tem o uso, como é que vocês veem isso? Isso é super comum e cada vez mais bem aceito, inclusive, que a gente tem visto, né, porque, às vezes, aquele médico daquela região, por mais que tenha um professor da universidade super reconhecida, que é de outra cidade, e vai trazer ali o conhecimento para a cidade que ele está visitando, né, ter alguém local tem sido cada vez mais, especial para quem é daquela região, né. Então a gente vê muito isso, principalmente no sul, no nordeste, que eles gostam de prestigiar o médico que está ali, que tem, claro, todo um respaldo, né, o embasamento científico e muitas vezes a prática clínica, né, que o super professor acaba, às vezes, não Muitas tendo vezes não tem. tempo de ver o É isso. paciente, de ter testado o medicamento na vida real, ele sabe muito a teoria, mas falta um E pouco como a segurar esse colega prática. lá que não está tão acostumado, assim, em relação à compliance, a não falar o que é off-label, como é que vocês Olha, isso a gente também consegue manejar como, né? Existem os eventos que são da área médica, e aí dentro dos eventos da área médica a gente tem aquele respaldo de forma equilibrada, colocando todos os disclaimers, explicando que a indicação não está aprovada ainda em bula, falar de conteúdos que ainda não estão, né, que tá. são Mas considerados off-label. é isso, é um briefing antes dessa apresentação dele, é rever Para o kit poder para slide, né. falar: "Olha, essa aula aqui está sendo liderada pela área médica, um ambiente Tá controlado, bom. não tem ninguém do time de vendas, então você pode ir um pouquinho além e trazer um conteúdo off-label, mas aí quando é uma aula estritamente da força de vendas, não é da área médica, aí a gente tem que ter esse cuidado, né, e se tiver alguém presente e começar a entrar muito, né, no nas Alguém tem que perguntas intervir, né. off-label, É. a gente tem que intervir e pedir para, né, falar no particular com alguém da área médica ou solicitar para Med-Info, né, então tem que ter esse cuidado. Isa, de verdade, queria agradecer muito sua participação, adorei nosso papo, chegando no encerramento. Queria saber de vocês se tem alguma mensagem, algum recado para o colega que trabalha aí na indústria e que você pode dar como uma dica, uma sugestão ou de algum ponto da carreira, essa transição, o que você tem? Sim, eu recebo várias perguntas no LinkedIn principalmente quando eu tenho alguma posição aberta, eu publico lá, né, o pessoal vem me perguntar. Então o que eu vejo hoje, né, principalmente no MSL, que é a porta de entrada para a indústria farmacêutica na área médica, é que muitos falam: "Ai, mas eu não tenho experiência, é muito difícil não ter experiência", eles sempre vêm lá como um pré-requisito ter experiência na área médica, e o recado que eu digo é: "Não desista". Porque eu mesmo já contratei diversas pessoas que não tinham experiência na indústria farmacêutica, né, que vieram da academia ou de consultório mesmo. E eu acho que, para facilitar, eu participaria desses cursos que existem hoje, diversos cursos para fazer um networking, para você saber como é o dia a dia e até entender se realmente é o que você quer ou não. Porque às vezes tem muita ilusão de que, né, trabalhar na indústria é uma coisa, mas na Glamour, realidade é viagem, vou nos outra. eventos, É, tem hora que você não aguenta mais olhar para o avião, né, e participar de evento todo dia à noite. Então, acho que participar desses cursos que existem até gratuitos, né, no LinkedIn, é fácil de procurar, para entender melhor e para fazer esse networking, porque quando surgem posições, eu acho que, né, ter esses contatos facilita muito. E
Às vezes não é só questão da parte técnica, né, é o soft skill, então como você pode também se preparar para trabalhar no mundo corporativo, que não é igual trabalhar na academia, no hospital ou dar aula, né, então ir se preparando também em relação à comunicação, soft skill, escutativa, que foram todos os pontos que a gente abordou aqui hoje, e que vale ir se preparando, porque quando você entra, para você não levar um susto de Sim. cara, para você já chegar um pouquinho mais preparado, então essas serão minhas dicas para quem realmente quer muito e, né, tendo um projeto aí de entrada. Bacana. De verdade, muito, muito obrigado. Queria agradecer para quem nos acompanhou até aqui. Se gostaram do nosso episódio de hoje, por favor, curtam aí nosso episódio. Se puder compartilhar com os colegas, será um prazer chegar em mais pessoas com essa mensagem. E, por favor, deixe seu comentário, sugestões, algum tema que vocês queiram ver, alguma pessoa que vocês queiram indicar para cá. Muito obrigado pela audiência de vocês.